O cultivo de uvas é uma atividade que está em constante evolução e aprimoramento tecnológico. Isso demanda a atenção do produtor e da agroindústria na gestão para aproveitar as oportunidades do setor. Por isso, no nosso bate-papo de hoje, você vai saber tudo sobre como produzir uvas em sua propriedade rural. Vamos falar sobre o programa Revites, que é destinado a revitalizar e ampliar a produção de uva no Paraná. O programa prevê a autossuficiência de toda a cadeia produtiva em resposta à falta do produto para atender a demanda da indústria local. Quer saber mais sobre a viticultura? Então fica ligado em mais um episódio do Show Rural Copavel. Solta a vinheta, produção! Olá, Mundo Agro, tudo bem? Eu sou Antoniela Orlandi e esse é mais um episódio do Show Rural Copavel. No episódio de hoje, convidamos Alessandra Detoni, que é pesquisadora do IDR Paraná, para conversarmos sobre a produção de uvas. A viticultura no Brasil ocupa uma área de 80 mil hectares, com vinhedos estabelecidos desde o extremo sul do país até regiões muito próximas ao Equador. E a produção nacional de uvas está na casa de 1.500.000 toneladas ao ano. Deste volume, 50% é destinada ao processamento para a produção de vinhos, sucos e derivados. E os outros 50% são destinados à comercialização de uvas de mesa. No Paraná, a indústria da uva, seja ela de vinhos, sucos ou derivados, sofre com a falta do produto, o que faz com que 90% das frutas sejam importadas. E a demanda não para de crescer. Segundo a Vinopar, a industrialização da uva tem potencial de crescimento de 57% para a produção de sucos e vinhos coloniais e de 342% na produção de vinhos finos para os próximos 5 anos, tornando-se uma grande oportunidade para o produtor. Além disso, a produção de uvas tem favorecido o desenvolvimento do turismo rural e da gastronomia. Alessandra, levando em consideração todo esse cenário, qual que é o atual panorama do mercado para a viticultura? O produtor que quer investir nessa área vai ter um bom retorno financeiro? Então, a viticultura, ela possui vários nichos de mercado, né? Então, o produtor pode trabalhar tanto com o comércio in natura da uva, e aí nesse comércio in natura nós temos diferentes nichos que são as uvas rústicas, né, que entram as Niágaras, as Isabel. Nós temos as uvas, as vites viníferas, né, então as uvas finas com semente e sem semente, né, que é um mercado bastante procurado hoje em dia. Então os consumidores eles estão procurando cada dia mais essas uvas sem sementes, e também tem a parte do processamento. Então através da produção de vinhos finos, vinhos coloniais, também é possível a produção de suco. Então o suco de uva integral ele tem ele está sempre em ascensão, com a curva de consumo ela está sempre aumentando. Então isso demanda matéria-prima e com isso mercado aí, opção para os pequenos, médios e grandes produtores investirem na atividade e terem um retorno. Mais do que saber como plantar a uva, é necessário entender como funciona a lógica do cultivo. Algumas variedades são destinadas ao consumo in natura, enquanto outras são destinadas à produção de vinhos. Por isso é necessário você se atentar a qual segmento você quer seguir. E sabendo que a gente possui uma variedade de cultivares de videira, como o produtor pode saber qual é a melhor para cada tipo de produção? Aqui no Paraná, por exemplo, existe alguma que é mais específica, que é mais propícia para esse produtor começar a produzir? Sim, existem vários cultivares que podem ser plantados no estado. O que o produtor precisa levar em consideração lá no momento do planejamento é o mercado consumidor. Então, qual é o mercado consumidor? Ele vai processar, ele vai comercializar in natura. Bom, eu vou trabalhar com o comércio regional, então eu vou imaginar aqui a região de Cascavel. Então, o que o consumidor prefere? O consumidor na nossa região gosta muito daquelas uvas macias, as uvas rústicas, a Niágara, Isabel, aquelas uvas que a gente fala uvas de chupar, né? Então, é possível. As condições edafoclimáticas da nossa região permitem o cultivo dessas variedades, então Isabel, as Niágaras, tanto a rosada quanto a branca, mas também tem a questão do processamento.
Então há também a possibilidade de investirmos em materiais, em cultivares como essa cultivar que nós temos aqui, que é a BRS Carmen, que é um material ótimo para a produção de suco de uva integral, e também outras cultivares, tanto vitis vinífera quanto vitis labrusca, que podem ser utilizadas para vinificação. No momento da implantação do parreiral, o sistema de condução do vinhedo pode afetar significativamente o crescimento vegetativo, a produtividade e a qualidade da uva e, consequentemente, do vinho. No sul, os sistemas de condução mais utilizados são a espaldeira e a latada. E aí, com relação ao sistema de condução, ele vai variar de acordo com o objetivo do produtor? Quais são os sistemas de produção mais indicados ou vai depender realmente desse objetivo? Exato, as duas coisas. Então, do objetivo, qual que é o cultivar? Então, uma uva fina sem semente. Esses materiais, eles são bastante vigorosos e geralmente necessitam de sistemas de condução que proporcionem um maior espaço para o desenvolvimento das plantas, como por exemplo esse sistema que nós temos aqui, que é o sistema de latada. Quando nós trabalhamos com os materiais rústicos, por exemplo, as Niágaras, a Isabel, nós podemos trabalhar com o sistema de condução vertical, que são o sistema espaldeira ou mesmo o sistema em Y. E esse mesmo sistema de condução vertical também é indicado para as viníferas com o objetivo de vinificação. Então, quando nós pensamos aí numa Cabernet Sauvignon, numa Taná, numa Merlot, elas também podem ser tutoradas, conduzidas nesses sistemas verticais. Após a escolha do sistema de condução do parreiral e do cultivo a ser produzido, inicia-se a preparação para a produção de uvas. São várias etapas desse processo, sendo elas indispensáveis para completar o ciclo até a colheita. Preparação do solo, tratamento de doenças, poda e amarração e a colheita. O solo do vinhedo pode ser mantido coberto por meio da manutenção da vegetação natural ou plantas de cobertura, que vão proteger o solo contra a erosão, reter maior umidade e incorporar matéria orgânica ao solo por meio da decomposição dos materiais. Mas atenção, sempre tome cuidado para que a cobertura vegetal não entre em concorrência por água e nutrientes com a cultura implantada. Alessandra, quais as preocupações o produtor deve ter com as plantas de cobertura? Então, Antoniela, é sempre importante mantermos o solo coberto. Por quê? Para evitar a erosão, para manter a temperatura do solo, para favorecer o desenvolvimento dos micro-organismos benéficos também ao sistema radicular, ao desenvolvimento da planta, né? Então, é sempre importante manter o solo coberto. De que maneira? Com plantas que não venham competir com a nossa planta principal, que é a videira. Então você pode trabalhar com plantas de cobertura permanente, e existem aí várias, que pode ser até uma grama, uma festuca, entre outros materiais, ou você pode trabalhar com plantas de cobertura de inverno e de verão. Então nós podemos observar na nossa área, em formação aqui no Show Rural esse ano, nós utilizamos o milheto nas entrelinhas. Esse milheto ele pode ser roçado várias vezes, ele vai crescendo, conforme ele vai crescendo a gente roça e aí ele desenvolve novamente. Então esse material que foi roçado ele permanece no solo, formando aí, aumentando a questão da matéria orgânica do solo, favorecendo aí a proteção desse solo. E aí, quando essa planta finalizar o ciclo dela, nós entramos com outra espécie, aí no caso já estaremos entrando no inverno, né, com uma espécie adaptada ao inverno, e continuamos fazendo aí essa ciclagem de nutrientes, essa proteção do solo. Então é sempre importante o produtor cuidar para que essa planta não esteja competindo com a videira, mas que proporcione a cobertura do solo, seja através da rotação de plantas de cobertura ou através de uma cultura perene, que vai estar sempre na área e que o produtor vai poder manter ela roçada. Então, diminuindo a incidência de plantas daninhas e, com isso, também a necessidade de utilização de herbicidas. Alessandra, e com relação à preparação do solo, quais os cuidados o produtor deve ter? Então, como a videira é uma cultura perene, é muito importante o produtor fazer uma análise desse solo, tanto química quanto física, antes do plantio.
E aí ele tendo uma noção se existem áreas de compactação nesse solo, ele já faz todo um trabalho de manejo, de revolvimento, elimina essas zonas de compactação, faz também análise química, pensando aí numa cultura a longo prazo, então você precisa fazer a calagem, se for necessário, fosfatagem desse solo, para que depois que a cultura estiver implantada, seja feita apenas a adubação de manutenção. E quando deve ser feito o plantio das mudas? Nas nossas condições aqui, geralmente o plantio é feito depois do inverno. Então, setembro, outubro, o produtor já pode fazer o plantio dessas mudas. Elas vão ter um período aí um período suficiente de meses para que ocorra o desenvolvimento, a formação dessa planta até a chegada do próximo inverno. Por quê? Porque a videira é uma planta que ela paralisa o seu desenvolvimento com baixas temperaturas, então ela hiberna. Então eu preciso aproveitar esses meses de calor, de umidade, para já ter aí a formação dos ramos que vão poder produzir então já no próximo ano. Dando continuidade à adubação da videira, é importante porque interfere de forma determinante em aspectos qualitativos e quantitativos da produção. A videira é cultivada em diferentes tipos de solo e em cada um deles a adubação apresenta reações diversas. É necessário fazer uma análise do solo regularmente, a fim de identificar o grau de deficiência e suficiência dos nutrientes. Alessandra, com relação à nutrição e à adubação, quais são as dicas? Bom, em relação à nutrição, então, como nós já comentamos, é importante preparar bem esse solo antes do plantio. Aí nós vamos ter a adubação do plantio, né? Então essa adubação do plantio, geralmente constitui-se com uma parte orgânica, né? Então geralmente se usa um adubo orgânico e também fósforo. E depois aí no período de brotação e desenvolvimento dos frutos, a questão da espécie também, da cultivar que você está utilizando, e aí a demanda, se ela é mais vigorosa ou não, você vai entrar com nitrogênio, com potássio, e cada uma das fases de desenvolvimento, elas vão requerer um nutriente específico e uma quantidade. Então por isso que é importante o produtor ter a análise de solo, e também análise de foliar para entender quais são as demandas daquele solo e também daquela planta e fazer sempre a adubação baseada na recomendação, na recomendação feita por um engenheiro agrônomo, um técnico agrícola, baseada na condição, na situação do seu solo e da sua planta. Seguindo esse processo, é necessário realizar uma poda para deixar a planta mais aberta, com boa distribuição dos ramos, permitindo maior entrada de luz e ventilação. Alessandra, quando deve ser feita a poda? Bom, a videira é uma planta que produz em ramos do ano, então você precisa sempre eliminar aqueles ramos que já produziram. Então a poda de produção, nas nossas condições aqui, ela é feita após o inverno. Cultivares precoce, com um ciclo menor, em alguns locais nós conseguimos fazer 2 podas, né, que é o caso do norte do Paraná, do norte e noroeste do estado do Paraná, onde é possível realizarmos 2 podas. Nessas regiões também a primeira poda é feita logo após o inverno, né, após o período de repouso. Então a planta começa a voltar aí, a ter um metabolismo, a acelerar o metabolismo dela, e aí realiza-se a remoção desses ramos que produziram no ano anterior para que ocorra a formação de novos ramos e a produção. Depois de que esses ramos produziram, é feita uma nova poda, geralmente aí em dezembro e janeiro, para uma segunda produção. Alessandra, agora com relação à colheita, quais os aspectos devem ser levados em consideração? Tendo conhecimento da época aproximada em que eu vou colher esse material, eu começo a acompanhar aí o desenvolvimento das bagas. Então, em relação à cor, em relação à firmeza e em relação à quantidade de açúcar. Então, hoje em dia, grande parte dos produtores possui um aparelho que nós chamamos de refratômetro manual, e com esse aparelho ele pode espremer uma baga de uva e ele vai verificar a quantidade de açúcar. No mínimo 14 graus Brix para que essa uva esteja adequada
para o consumo. Geralmente essa uva que nós compramos no supermercado, ela está com valor um pouco mais do que esses 14 graus Brix. Essa cultivar mesmo, nós conseguimos colher ela com 19 graus Brix. Então isso indica que, embora ela tenha mudado de cor, e aí você olha e imagina, olha, esse cacho já está maduro, mas quando você prova ele e quando você avalia o teor aí de açúcar, você observa que ele ainda precisa passar por um período maior aí ao sol e na planta para que finalize esse processo de maturação, porque a uva é uma fruta que depois de colhida ela não completa o seu amadurecimento, diferente de outras frutas como por exemplo a goiaba, o maracujá, que você colhe ele ainda aí meio verdolengo e o processo de maturação ele continua após a colheita. Na uva isso não acontece. O governo do Paraná criou o programa de revitalização da viticultura paranaense, a fim de apoiar toda a cadeia produtiva da uva no estado. O programa é baseado em 4 eixos: produção, agroindústria, comercialização e turismo. A integração entre os setores agroindustrial e produtivo com o setor turístico oferecerá maiores oportunidades de negócio aos produtores e sustentabilidade ao setor. Alessandra, como se dá o Revites e como o produtor pode ser beneficiado com o programa? Bom, o Revites foi um programa criado pela Secretaria da Agricultura do Estado do Paraná, com o objetivo de revitalizar e ampliar a vitivinicultura paranaense. Então foi uma demanda da indústria. Então a indústria paranaense tem aumentado aí o processamento de uvas, porém o estado não consegue atender essa demanda. Então os produtores do estado não produzem o suficiente para atender a demanda da indústria. Então mais de 80, 90% do que é industrializado no Paraná vem de outros estados. O Paraná já foi um grande produtor de uvas. A área veio decaindo ao longo do tempo devido a vários fatores, questão de mercado, questão de doenças. E hoje em dia, com esse programa, o agricultor tem um suporte a revitalizar então, os pomares já existentes e também ampliar, através de linhas de crédito, através da questão da assistência técnica, né? Seja na parte de plantio, na questão da aquisição dos materiais, na aquisição das mudas e também todo o acompanhamento na parte do processamento. Esse é um programa que ele é capitaneado pela Secretaria da Agricultura. O IDR é um dos principais parceiros, mas nós temos outros parceiros também que atuam visando dar todo esse suporte ao produtor com o objetivo de revitalizar e ampliar a vitivinicultura no estado do Paraná. Alessandra, e entre os objetivos do Revites também está esse investimento no turismo rural, por exemplo, e esse incentivo ao produtor. Como isso acontece? Como esse processo do turismo acontece? Então o IDR ele já tem um trabalho bem forte nessa parte do turismo rural. Então nós observamos que dentro do enoturismo, a região metropolitana de Curitiba ela já conta com uma estrutura bem interessante, mas nós temos aí observado, existem vários trabalhos elaborados pela nossa equipe de turismo rural em diversas regiões do estado, inclusive na região oeste nós temos já áreas destinadas ao enoturismo. Então dessa forma o produtor ele consegue mostrar para os visitantes o seu pomar, o seu processamento, ou simplesmente o consumidor pode ir lá e passar uma tarde no pomar, consumir as uvas e pagar por aquilo que foi consumido. Então você está agregando valor ao produto. E quanto ao cadastro ao programa, existem alguns pré-requisitos como o produtor pode fazer para se cadastrar? Então, no site, o Revites, ele possui um site, então, através do site da Secretaria da Agricultura, no ícone Programas, o produtor já vai encontrar lá o programa Revites. Acessando esse site, ele já pode fazer o cadastro. Então, tem o cadastro do produtor, cadastro do técnico, né? Cadastro também de quem trabalha com a parte de agroindústria, né? Então, fazendo esse cadastro e também procurando os escritórios do IDR Paraná, ele pode obter mais informações de como efetivamente participar do programa. Em decorrência de todo o trabalho e todo o cuidado que uma videira necessita, a parreira é considerada uma planta nobre, que consegue gerar frutos de alta qualidade, capazes de produzir sucos, vinhos e espumantes que agradam os paladares mais refinados.
Além de todo o processo de viticultura ser muito grandioso, os parreirais enfeitam paisagens, propiciando a região viticultora como potencial polo turístico. Gostou? Chegamos ao final de mais um episódio do Show Rural Copavel. Tem sugestões de novos temas? Comenta aqui embaixo. Nos vemos na próxima lavoura. Tchau, tchau!